Quadro Check-up no rádio, hoje com o médico otorrino, Dr. Marcos Galvão, o homem da Clínica São José. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Feliz 2021, bom dia. Bom dia, Marcos. Feliz 2021 para você e para todo mundo que está ouvindo. Um abraço especial para o nosso guru Geraldinho, que hoje está de ouvinte. Pois é. Mas na próxima visita, com certeza, ele estará aqui. E hoje a gente vai falar de um tema que, para mim, não é um tema confortável, o Covid-19. Primeiro porque eu não sou especialista na área. O especialista em Covid, de fato, é o infectologista. Mas é um profissional que a gente tem muita deficiência aqui na nossa região. É uma carência de infectologista muito grande. E eu estou falando na qualidade de um médico clínico geral, que está atendendo, está na linha de frente do Covid. Posso me considerar assim. Mas vou falar baseado na minha experiência. Não vou trazer aqui dados estatísticos, nem cientificismo, nem nada. O maior objetivo da entrevista de hoje seria a gente informar a população pontos importantes no combate e no tratamento dessa doença. Mesmo não sendo, como você mesmo disse, o profissional, digamos assim, indicado para falar desse assunto, mas as pessoas têm recorrido bastante, por exemplo, ao otorrino. Por quê? A procura nesse processo de Covid, de infecção, de tratamento, porque essa procura e a importância, por exemplo, de procurar o otorrino? Isso. Como o otorrino trabalha com via respiratória, a via respiratória alta, ouvido, nariz e garganta, e como é uma doença que ataca muito a via respiratória, então os pacientes começam com obstrução no nariz, coceira, espirro, dor de garganta, um pouco de febre, e são doenças dessa região, eles acabam recorrendo ao otorrino. Uma gripe comum faz exatamente a mesma coisa. Então é por isso que a gente não consegue diferenciar um paciente que está com a gripe e um resfriado de um paciente com Covid. E diante do caos que a gente vive hoje, qualquer nariz escorrendo pode ser Covid e deve ser Covid, certo? Qual a diferença do Covid, do coronavírus, para a gripe provocada pelo vírus da influenza, que é a gripe comum? A influenza, ela geralmente acomete a via respiratória. Basicamente, a via respiratória é alta. O Covid é uma doença sistêmica. O que é que significa uma doença sistêmica? Significa que ele ataca o organismo inteiro. Então, ele causa uma resposta inflamatória sistêmica, onde os órgãos mais acometidos são os respiratórios, notadamente o pulmão. Todo mundo sabe que ele acomete o pulmão. Porém, ele pode acometer outros órgãos também. É muito comum a gente ver o paciente com Covid fazendo uma hepatite, fazendo insuficiência renal, fazendo um quadro de formação de coágulos, que a gente chama de trombose, numa perna, no pulmão, cerebral, às vezes até infarto agudo do miocárdio provocado por um trombo que ele provocou. Então, uma gripe comum, via de regra, não faz isso, né? E o Covid tem essa diferença. Na maioria dos casos, claro, isso não vai acontecer, na maioria esmagadora dos casos, mas tem alguns pacientes que, infelizmente, acabam evoluindo para uma situação mais grave como essa. Agora, quais são os sinais que... Porque tem pessoas que ainda não conseguem, por exemplo, identificar, fica muito na dúvida. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com a garganta irritada, não sei se é Covid, às vezes não procura, por exemplo, o médico, não procura fazer o exame. Quais são os principais sintomas que a gente tem que realmente desconfiar? Pronto, então assim, hoje, qualquer sintoma respiratório, qualquer sintoma geral, que é um termo que a gente usa na medicina, para falar de dor de cabeça, para falar de febre, para falar dessa moleza, dessa quebradeira no corpo, pode ser Covid e deve ser Covid, certo? Porque é uma doença que está num estágio de epidemia. Então, qualquer pessoa que tenha, eu estou só com meu nariz ardendo, deve ser Covid. Eu estou só com minha garganta arranhando e mais nada, deve ser Covid. Eu estou com uma dorzinha de cabeça que começou faz 2, 3 dias e não me abandona. Eu não sou acostumado a ter dor de cabeça. Deve ser Covid. Eu estou com a tossezinha seca. Deve ser Covid. Eu estou só com o corpo mole, quebrado e indisposto. Deve ser Covid.
Então, qualquer sintoma de via respiratória e que lhe deixe esmurecido, que é um termo que a gente conhece bastante na região da gente, você tem que pensar que deve ser Covid. E nesse deve ser Covid, o que é que eu tenho que fazer? Procurar um atendimento médico imediatamente. De preferência no primeiro dia do sintoma. Porque você tem que fazer o exame para ter o diagnóstico e iniciar a medicação de forma rápida e nos primeiros 5 dias é de suma importância para uma boa evolução do paciente. O ouvinte pergunta aqui, eu tenho esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. O que devo fazer ao surgir sintomas do coronavírus? Procurar o médico imediatamente. Então o senhor pode procurar um consultório médico de um médico de sua confiança. O senhor pode procurar os centros de atendimento de Covid. O senhor pode procurar a equipe do hospital regional que está trabalhando com o Covid, que está dando um show desde a primeira onda do Covid. Então, sentiu, vá. Porque esse é o ponto-chave do diagnóstico precoce, do início do tratamento precoce e do acompanhamento. Outra coisa muito importante que eu tenho visto no dia a dia, como eu lhe disse, não estou falando como especialista, nem estou falando como profundo conhecedor. Mas sabe aquele zagueirão que quando pega um Maradona pela frente, cola nele, Maradona não faz nada no jogo? É o que a gente tem que fazer com o Covid. É ficar em cima dele. Então, é fazer os exames das provas inflamatórias para saber qual é o grau de inflamação que aquele paciente está apresentando e como ele está evoluindo. É fazer as tomografias do pulmão, porque o raio-x, algumas vezes ele é até válido, mas a tomografia é muito mais para dizer como é que está o acometimento pulmonar, para no primeiro sinal de uma complicação a gente poder agir antes que ela se estabeleça. Hoje eu defendo a realização de pelo menos 3 rodadas de exames no decorrer da doença e uma ou de preferência 2 tomografias para que a gente tenha o paciente, como outro jargão que a gente usa na medicina, para a gente ter o paciente na mão. E saber que na hora que começar a apresentar alguma complicação, a gente vai ter tempo para agir antes que ele termine dentro do hospital, internado, precisando de oxigênio, porque a inflamação já tomou conta de tudo. Abraço aqui o Andrei Velmer, que foi quem fez essa pergunta agora há pouco. Ele está nos assistindo pelas redes sociais, lá na capital do estado, né? Doutor Marcos, uma garganta ardendo muito e dor de cabeça como se fosse enxaqueca. Fiz o teste de Covid, deu negativo, mas persistiu a garganta e dor de cabeça. Aí comecei a tomar cetirizina e budesonida e fiquei melhor. Eu tenho que procurar o especialista para tratar isso? Ele tem constante isso. Você deve procurar sim, principalmente se estiver associado ao que, como a gente falou, esmurecimento. Vale agora uma colocação interessante. Os exames que a gente tem disponíveis para dar o diagnóstico de Covid ainda não são exames precisos. Lembrem que a gente lida com doenças que estão estabelecidas aí há mais de 50, 100 anos e o Covid chegou há 1 ano. Então é uma doença que a gente não entende, que a gente não sabe. O pouco que a gente conhece sobre ela é baseado em alguns estudos ainda muito recentes e com poucos pacientes. Então não dá para a gente dizer que a gente deve confiar totalmente no resultado dos exames. Nesse ano que a gente vem vendo o Covid, a gente está vendo muitos exames falsos negativos e exames falsos positivos também. Então depende muito da situação do paciente. E quando a clínica, os sintomas são muito sugestivos, ninguém dá valor ao exame. A gente trata em medicina pessoas. A gente nem trata doença, nem trata exame. Então a gente trata pessoas. Se aquela pessoa que está na minha frente está com angústia de achar que esses sintomas podem ser Covid, e podem, e como eu disse, devem ser, procure o médico. Eu hoje, como eu lhe disse, eu não falo aqui como especialista, nem falo com cientificismo, baseado em estudos e mais estudos.
Eu hoje, num quadro sugestivo, só começo a pensar que não é se eu tiver uma tomografia sem acometimento pulmonar e os exames de prova inflamatória normais. Porque quase todos os pacientes que a gente vê com Covid, a tomografia tem alguma coisa. Mesmo que seja mínima, mas tem. Então, se eu estou com um paciente com quadro de rinite, tem uma tomografia normal e os exames inflamatórios normais e um exame negativo, eu começo a imaginar que não é. Mas, repito, já vi vários pacientes nessa situação e no final era. Então, não tem como a gente prever. Qual é o momento ideal para se tomar o remédio? Eu pergunto porque, por exemplo, quando eu tive Covid, né, eu fiquei na dúvida justamente se seria ou não os sintomas e resolvi procurar ajuda médica. Inclusive até lhe procurei, queria agradecer a sua atenção dispensada, que foi maravilhosa. Não precisa agradecer nada, estamos aqui para isso. Somente no quarto dia, né, do início dos sintomas. E nesse caso eu fiz errado. Na verdade é assim, não se culpe achando que você fez errado nem nada disso, né? Ninguém está fazendo nada errado. A gente está fazendo tudo de coração, na maior intenção do mundo de acertar. Se a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente só vai descobrir daqui a muito tempo, quando os estudos de força mostrarem o que era. O que é que eu acho? Eu acho, baseado no que eu estou vendo e no pouco que a gente tem para ler, que quanto antes a gente começa as providências, melhor. O ideal é que a gente comece tudo até o 5º dia da doença, que é a primeira fase onde ainda não começou a fase inflamatória da doença. E de preferência nos primeiros dias, claro. O paciente que tem condições, que conseguiu o atendimento médico logo no primeiro e segundo dia, é melhor ainda. E com relação à medicação, a gente não tem comprovação que medicação nenhuma funciona no Covid. A gente tem estudos fracos de evidência, mostrando que algumas podem melhorar alguma coisa ou não. Comprovação, o que é que a gente tem? Que o corticoide, usado na segunda fase da doença, nunca inicia o corticoide no início dos sintomas, nem na primeira semana, certo? Ele salva o paciente das complicações exatamente porque ele é um anti-inflamatório. Então ele vai diminuir a cascata de inflamação. E os anticoagulantes, naqueles pacientes de risco e que estão com um início de formação de trombos, ou potencialmente para formar o trombo, também tem uma resolução muito boa. Mas quando a gente fala dos outros medicamentos, como ivermectina, azitromicina, zinco, hidroxicloroquina, a gente não tem estudo que referendo esses exames. Mas o que é que eu vou lhe dizer? Eu estou passando todos para os meus pacientes. Porque mesmo não tendo estudo, a gente tem algumas evidências, mesmo que fracas, que eles podem ter algum benefício. Então, para os meus pacientes, eu estou passando todos esses medicamentos de imediato. De imediato. Só vou saber se eles funcionam de verdade depois, mas eu não tenho tempo para esperar esse depois. E o que eu acho importante, importantíssimo agora, como eu disse e vou dizer de novo, além de iniciar o acompanhamento médico de imediato, o acompanhamento rigoroso, exames laboratoriais no decorrer da doença e as tomografias para avaliar o comprometimento pulmonar. Ao primeiro sinal de complicação, procurar atendimento em ambiente hospitalar. Se dirigir ao Hospital Regional do Seridó para ser visto pelos pacientes, pela equipe do Covid. Quem está aqui lhe mandando um abraço aqui é o Geraldinho Oliveira. Tá? Ô, Geraldinho, meu guru. Espero que você já esteja melhor, que na próxima você já esteja aqui com a gente. Vamos só explicar aqui para o ouvinte, que o ouvinte pergunta muito. Cadê Geraldinho? Geraldinho está de férias, né? Isso. Terminou as férias segunda-feira, está passando por um pequeno problema de saúde, mas se Deus quiser, volta segunda-feira. No instante ele está aqui, se Deus quiser. Um abraço a você, Geraldinho. Quem também está lhe mandando um abraço é a sua prima, nossa parceira e querida amiga, doutora Césia Vanderlei. Eita, danada. Está adorando a entrevista. Top Covid infantil. Se alguma criança tiver com sintomas, procure ela que dá certo. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 3421-2272. Bom dia. Olá, Marcos. Os Marcos estão juntos. Ian Daniel. Bom dia, Panorama 95. Bom dia, doutor Anjo Marcos Galvão. Minha gratidão
por ter cuidado tão bem de todos nós, enfim, de todos os seus pacientes. Gente, é muito sério o Covid, não é fácil, a gente precisa de um acompanhamento, assim como o do doutor, até gaguejei aqui porque a gente se emociona, né, do doutor Marcos Galvão, ele que, além de ser um profissional gigante, conhecedor de tudo que faz, ele ama, então assim, faz toda a diferença. Atencioso, simples, dedicado, com muitos cuidados, sempre exigindo os exames necessários, tomografia, porque eu aprendi que com esse vírus a gente não pode vacilar não, viu? Após o Covid, eu fiquei com algumas sequelas, uma tosse, algo que chamava atenção, já recorri ao Dr. Marcos e ele pedia novamente outros exames, né, para que assim a gente possa seguir a vida tranquilamente, sabendo que estamos não mais com o Covid, quem contraiu, quem testou positivo. Então, assim, ele foi fundamental, essencial, um verdadeiro anjo. E eu queria deixar aqui a minha gratidão, o meu amor, o meu respeito, e dizer que se você está sentindo algum sintoma, não guarde, não esconda, não tenha receio de procurar um médico, assim como o nosso otorrino, o doutor Marcos Galvão, porque é a coisa mais certa que você vai fazer. Se deixar para depois, aí pode ser muito tarde, não é, doutor Marcos? Muito obrigada, obrigada. E o Marcos Dantas, já já eu chego por aí. Valeu, Iane Daniele, forte abraço. Exatamente, é como o Iane reforçou e a gente vem dizendo, procure logo um médico de sua confiança, qualquer médico, né? Como eu disse, a gente tem uma deficiência de infectologista, então todos nós estamos aí no combate à doença, é uma força-tarefa, certo? Contra essa doença. Então a gente tem um centro de Covid, a gente tem os postos de saúde, a gente tem a equipe do Hospital Regional, a gente tem os médicos que atendem em consultório particular, então procure. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir, bom dia. Bom dia, doutor Marcos. Doutor Marcos, no mês de julho, eu tive uma crise de sinusite muito grande, era dor de cabeça muito grande, os ouvidos doía, a garganta doía. Garganta não, a cabeça doía, os ouvidos doía e muita dor de cabeça e a dor no corpo. Eu sentia assim como se eu tivesse febre por dentro. Aí eu tratei como se fosse uma sinusite. Aí quando foi com 10 dias, eu fui fazer o exame, o bioquímico disse que eu já estava no final do Covid, que eu era regente, eu tinha tido Covid. Mas como se era Covid, que a minha mãe de 92 anos, eu vivo com ela, eu cuido dela e ela não teve. Eu queria que o senhor me respondesse. Eu tive o Covid porque eu sempre tive rinite e sinusite. E eu tratei como uma sinusite. Bom dia e bom trabalho. O senhor é o médico da minha mãe, viu? Um abraço, obrigado. Deus abençoe o senhor. Obrigado por sua participação aí, doutor Marcos. Olha, não tenha dúvida que se o exame deu positivo e foi um anticorpo chamado IgG, que é um anticorpo mais confiável do que o IgM para o Covid, provavelmente o que a senhora teve foi Covid sim. Como a gente disse no início, qualquer sintoma respiratório de gripe, de sinusite e tudo hoje deve ser Covid. E o fato de sua mãe não ter contraído a doença, ela pode ser uma paciente um pouco mais resistente ao vírus. O cuidado que vocês tiveram com ela dentro de casa deve ter colaborado, que eu tenho certeza que vocês tiveram, né? E o fato de ter contato com uma pessoa não significa que a gente vai contrair a doença. Existe uma chance enorme de contrair, mas não é uma regra. A gente tem pacientes que tem 10 pessoas dentro de uma casa, um tem e os outros não. Então vários fatores contribuem para isso. O que a senhora deve fazer agora é agradecer a Deus de sua mãe não ter pegado. Coisa boa, né? Isso. Dona Elcira, que foi sua paciente no tempo da clínica Pedro Cavalcante, está aqui lhe mandando um abraço, é sua fã. Aí tá aqui ouvindo aqui a sua participação. Um abraço, dona Elcira. Tem mais pergunta aqui. Bom dia aqui. A equipe da clínica está toda na escuta. Elidja, forte abraço. A clínica tem que ouvir, né? Se não ouvir é complicado. Forte abraço aí para a turma da clínica São José. Tem mais pergunta aqui chegando. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Ana Maria. Marcos, por favor, pergunte aí ao doutor
que dia 31 de dezembro, minha filha de 9 anos, à tardinha, ela apresentou crise de garganta. No dia seguinte, ela passou o dia bem. Quando foi à tarde, ela começou já com um quadro febril. Verifiquei a temperatura dela, estava com 36 e um pouquinho. Aí, durante a madrugada, ela vomitou e passou o dia primeiro vomitando. Aí quando foi no dia 2, eu levei ela para o hospital, que eu moro aqui em Jardim de Piranhas, e a médica apenas passou... Sim, ela apresentou também um quadro de diarreia. E fui para aqui, no hospital, a médica passou uns remédios para recompor a flora intestinal e ela ficou boa. Pode ser o Covid, até então ela está em isolamento. Pode ser? Pronto, é como a gente vem dizendo na entrevista, pode ser e deve ser. Muitos casos de Covid vêm acompanhados com vômito e com diarreia. Inclusive, em alguns casos, os únicos sintomas são esses. E vai se confundir com a doença intestinal, quando na verdade é o Covid. Então, deve ter sido Covid. O que é que a senhora vai ter que fazer depois? Uma sorologia para saber se teve ou não. Quero aproveitar o gancho para falar de outra coisa. Tem muito paciente que chega no consultório e diz pra gente assim: doutor, isso não é Covid porque eu não perdi o olfato. Então, a gente tem que entender que a perda de olfato é um grande sinal de Covid. Se ela tiver presente, há quem advogue que não precisa nem fazer o exame para confirmar a doença. Mas ela só está presente numa pequena quantidade dos casos, em torno de 20% a 30%, dependendo da literatura que você consulte. Então, assim, a manutenção do olfato não significa dizer que não é Covid, certo? Ok, tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Doutor, minha filha já teve uma trombose na veia jugular do pescoço. Gostaria de saber se ela é da área de risco, já que a Covid causa trombo. Ela também tem rinite e sinusite forte. Os pacientes com histórico de trombose, ou trombose venosa das pernas, ou do pescoço, ou de qualquer mesentérico, ou de qualquer região do organismo, eles requerem mais atenção, porque é um paciente que a gente sabe que o organismo dele tem uma tendência a formar trombos. Então ele requer mais atenção e nessas situações geralmente se usa o anticoagulante de maneira bem precoce. Tem mais pergunta aqui chegando. Doutor, todos os dias eu fico rouca e dor de cabeça, mas quando eu tomo Dorflex, a minha dor de cabeça passa, mas continua um pouco rouca. Eu morava no sítio, não tinha nada, é disso, só que há 3 meses que estou aqui, mas trabalho em uma bonelaria. Pode ser do pelo e da máscara? Olha, se esses sintomas estão presentes há bem mais de 15 dias e o tempo não fala a favor de um diagnóstico de Covid, certo? Pode ser da máscara irritando sua garganta, pode ser do pelo de tecido do ambiente do trabalho irritando sua garganta, pode ser simplesmente do clima seco, pode ser de um pouco de refluxo que a senhora eventualmente venha a ter. Doutor, estou com o nariz escorrendo, dor de cabeça, tipo um catarro na garganta. Devo procurar o médico? Com certeza. Urgentemente? Com certeza. Não vamos falar em urgência, mas vamos falar com brevidade. Ok, tem mais pergunta aqui. Vamos, doutor. Meu filho está com problemas no nariz, tem vezes que ele espirra e sente um mau cheiro. Não é sempre que isso acontece, e aí? Isso chama atenção para um acúmulo de secreção na face, que pode ser inclusive uma sinusite, e merece ser avaliado, né? Para ver do que se trata realmente e ver qual é o melhor tratamento. Mas pode ser um quadro de sinusite e até de rinite mesmo. Outra pergunta, depois que a pessoa conclui, por exemplo, o processo do tratamento da Covid, com quantos dias ele pode já se socializar com as pessoas? Olha, isso é uma pergunta muito frequente no consultório. Existem trabalhos que mostram que se o paciente tiver 10 dias de doença, 48 horas sem sintomas, ele já poderia socializar porque ele não está transmitindo mais, né? Mas eu, por segurança e por ser um quadro de saúde pública, eu recomendo a meus pacientes que só saiam do isolamento realmente com 14 dias de doença se estiverem a 48 horas sem sintomas. Isso varia bastante? Então isso varia. Tem paciente que a doença se estende por 30 dias, né? Que a gente vai começar a tratar as complicações dela. Mas via de regra, um paciente que evoluiu muito bem,
14 dias, desde que esteja 48 horas sem sintomas. Agora eu repito, como eu disse no início, isso é uma conduta minha. Não estou dizendo nada baseado em estudo nem de nada. Se você pegar o Ministério da Saúde, se eu não me engano, eles estão recomendando 10 dias, desde que o paciente esteja 48 horas sem sintomas. Se chegar nos 10 dias e ainda tiver com sintoma, nada de se socializar. É isolamento mesmo. Na minha opinião, vale a pena falar aqui também, a medida mais eficaz, na minha opinião, sem base em estudos, a medida mais eficaz para o combate, para evitar a transmissão, é máscara e álcool nas mãos. Isso são itens indispensáveis. Indispensáveis. Saiu de casa, coloque a máscara. Não tire na rua, nem pelo amor de Deus, em um tostão. Então, é para ficar de máscara. Nós vamos continuar usando máscara por quanto tempo? Sem previsão. Essa semana eu li estudo de epidemiologistas aí internacionais achando que 2021 vai ser a mesma tocada de 2020. Então, não tem como prever. Doutor, outra pergunta aqui do nosso ouvinte, só para fechar aqui, peço até desculpa aqui aos ouvintes, porque não vai dar tempo a gente fazer aqui todas as perguntas, né, sobre esse tema de hoje com o doutor Marcos Galvão, né, com relação, por exemplo, a qual é a importância da alimentação no processo de cura da Covid. Na verdade é assim, tem duas coisas que são indispensáveis no processo de tratamento e de cura de qualquer doença: água, líquidos, hidratação e uma alimentação saudável. Então, qualquer doença, isso é uma regra. Você tem que se hidratar muito, principalmente doenças infecciosas como o Covid, e se alimentar o máximo que você puder e o melhor que você possa. Então, nada de estar comendo muito doce, de estar comendo muita gordura. Uma refeição leve, com muita fruta, muita verdura e principalmente muita água. Inclusive, o que vai lhe trazer uma imunidade boa é isto, e não outras coisas que a gente vê por aí. Marcos, só para terminar, que eu sei que você já está, a gente já está no tempo. Só tem mais uma pergunta aqui. Pronto, que eu queria te falar da reinfecção. Reinfecção no Covid é um fato. Quem se consultou comigo há 2 meses atrás, eu dizia que eu não acreditava na reinfecção. Hoje eu acredito. E estou vendo que ela é verdade. Então, eu tenho vários pacientes que já negativaram anticorpo. Não sei se essa negativa do anticorpo significa que ele está predisposto à doença novamente. A gente ainda não sabe, porque existe a imunidade celular que a gente não tem como medir. Mas a gente está vendo no dia a dia pacientes que tiveram Covid ali por julho e agosto e agora os mesmos sintomas de novo. E já tive paciente, inclusive, com exame positivo novamente. Então, se você teve Covid, não baixe a guarda. Use máscara, continue com os cuidados, lave as mãos, porque você pode ter de novo. Não significa dizer que você vai ter. E a gente também não sabe, eu não sei, ninguém sabe, se é possível uma reinfecção em grande escala ou não. Mas se tivesse um caso, eu já queria me prevenir. Então já tem. Então é melhor. Você teve Covid, não bote na cabeça que você não pode ter de novo. Você pode. Não sei se vai ser uma regra ou se vai ser a exceção da exceção. A gente só vai saber disso depois. Então, enquanto a gente não sabe, vamos nos prevenir. Então, mesmo você tendo Covid, você já teve Covid, se curou, tem que continuar se prevenindo. Com certeza. Essa é a mensagem principal. A mensagem é essa. Doutor, quando chego no centro de Covid com 5 sintomas, mando tomar dipirona se sentir dor. Não mando tomar mais nada. O que fazer? Olhe, a conduta médica é do médico. Eu não posso criticar nenhum colega meu porque ele tomou uma conduta de um jeito, como também ninguém pode criticar a minha. O princípio básico da medicina é a não maleficência. Se eu não estou fazendo mal àquela pessoa, eu não tenho como ser criticado, vamos dizer assim. O que é que eu acho que você tem que ter? É confiança no médico que lhe atendeu. Então, se você confiou nele, siga o que ele mandou você fazer. Se parou alguma dúvida, a conduta mais certa e mais honesta é você voltar a ele e esclarecer essas dúvidas com ele. Se mesmo assim você se sentir necessitado de uma segunda opinião,
que é sempre válida na medicina, em qualquer área, aí você pode procurar outro profissional e ouvir essa segunda opinião. Mas a melhor conduta, se ficou alguma dúvida, é você voltar ao profissional que lhe atendeu e esclarecer o que quiser esclarecer. Quem está lhe mandando um forte abraço aqui, o nosso querido amigo doutor Anchieta, lá em Jardim do Seridó. Um abraço, doutor Anchieta. Muita admiração pelo senhor. Deve estar bem em Ouro Branco atender, né? Ouvindo aqui o programa. Só para fechar, cumprimento do doutor Marcos, excelente médico. Quais as recomendações para os pós-Covid? Doutor Roberto Diniz está perguntando. Pronto. Tudo bom, Roberto? Vamos lá. Pós-Covid. Não sabemos ainda o que pode acontecer no pós-Covid, sequelas que virão e tal. Recomendação principal. Você que é atleta e que não vive sem atividade física, não é o meu caso, eu sou, confesso em dizer, não volte à atividade física de forma imediata. Então, comece muito devagar e de forma paulatina, porque o esforço físico pode fazer você ter uma recaída dos sintomas, certo? Então, assim, como a gente ainda não sabe de nada, qual está sendo a conduta? Atividade física de forma gradual, retorno a ela, eu estou recomendando depois de 30 dias do fim dos sintomas. Você agora me entorou, viu? Pronto. Você gosta de atividade física? Não, comecei, pronto. Aí com duas semanas depois que eu me curei do Covid, fui logo caminhar 3 quilômetros. Não dá certo não. Pare com isso. Sério mesmo? É a minha recomendação hoje, baseada em algumas coisas que a gente está vendo, né? Principalmente aqueles pacientes que tiveram um quadro mais forte, mais pesado. Então não tem por que a gente se estragar por causa de 30 dias. Depois de 30 dias, volta à atividade física e corre atrás do que perdeu. Dr. Marcos Galvão, médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 999922923. Doutor Marcos, obrigado por sua participação. Volte sempre aqui no nosso Marcos, programa. Um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. São 7h52. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na sequência, vou conversar com a Janaína Dantas.